Olá, eu sou Márcia Gami e hoje eu vou falar sobre o Rectangular Array. Então ele fica aqui na aba Home, na parte Modify, e ele tem o desenho de 4 quadrados. Aqui a gente tem um objeto para fim de demonstração. Então a gente vem aqui, clica nele, seleciona o objeto, dá Enter, e ele já dispõe para a gente o objeto, uma quantidade de fileiras e uma quantidade de colunas, como a gente pode ver. Então aqui ele tem 4 colunas e 3 fileiras, como a gente pode ver na disposição, ok? Aqui a gente tem uma tabelinha que pode ser mudada, ok? Então vamos ver como que a gente pode modificar isso. Então, para começar, a coluna, né? Então as colunas a gente tem 1, 2, 3, 4, a gente pode aumentar o número de colunas, por exemplo, 5 colunas. Pronto, foi colocado mais uma coluna. E a gente pode também modificar o espaço entre elas, tanto positivo, tanto com números positivos, quanto com números negativos. Por quê? Porque, como regra, isso daqui funciona no plano cartesiano. Ele tem como base o plano cartesiano. Então, a gente pode utilizar números negativos também. Esses números negativos, por exemplo, menos 100. Então, se eu colocar menos 100, toda a disposição do nosso objeto foi para a esquerda, ok? Da mesma forma, aqui a gente tem 3 fileiras, ok? 1, 2, 3. A gente colocar um número negativo, por exemplo, menos 60, ele vai para baixo, ok? Mas eu não quero, porque senão vai ficar em cima do meu outro objeto. Então, vamos colocar 60 aqui, vamos colocar um número positivo. Embaixo aqui no total, ele disponibiliza pra gente o total entre a primeira e a última, né? Que é de 400. Então, o valor entre o primeiro objeto e o último objeto é de 400. Da mesma forma, o total entre a primeira fileira e a última fileira é de 120, ok? Aqui a gente tem como exemplo uma coisinha interessante. Aqui é o associativo. Então, quando a gente faz isso daqui, ele está associado. Então, o objeto está associado ao outro. E se a gente precisar modificá-lo, o que acontece? A gente clicar em qualquer um dos objetos, ele vai vir todos vão ser selecionados, ok? Agora, se a gente desassociar, o desenho passa a ser independente. Por exemplo, eu desassociei aqui. Então, eu tirei a seleção e dou, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem objetos independentes, né? Esse objeto aqui, ele pode ser até modificado o lugar. Por exemplo, esse objeto aqui, ele não depende um do outro para estar aqui. Por exemplo, eu posso deletar esse, de repente, ok? Então, vamos ver agora, caso eu não desassocie. Então, vamos lá. Novamente, seleciono o objeto todo, dou Enter. Então, aqui a gente tem as nossas fileiras e as nossas colunas, e eu não vou clicar aqui. Vou deixar selecionado. Vou clicar em Close Array, e então, ó, quando você seleciona um, todos são selecionados agora. E você pode fazer as modificações que você precisar, ok? Então, essa é a diferença da associação. Vamos dar Close, vamos para o objeto de baixo agora. Então, aqui embaixo a gente tem o objeto. Esse comando a gente utiliza muito na mecânica para copiar parafuso. Então, vamos copiar esse círculo nessa outra extremidade, ok? Então, vamos lá. Clicou aqui, selecionou o círculo, deu Enter. Então, aqui eu quero quantas colunas? Eu quero 2 colunas. Pronto, ele formou 2 colunas. Qual é o espaço entre a coluna? É de 100. Eu quero quantas fileiras? Eu quero uma fileira só. Pronto, ele posicionou o nosso outro círculo exatamente na extremidade que a gente precisava que fosse colocado. É isso aí, então esse é o comando Rectangular Array. Eu fico por aqui, até a próxima. Muito obrigado pela companhia, tchau, tchau.